Gravando. Tudo bem? Tudo bem? Não, eu estou assim. Boa tarde, Bernardo Gale. Tudo bem? Boa tarde. Então, Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, quem está assistindo. boa tarde a todos. Temos que dar os nomes, né? Você é o Bernardo Gale e eu sou o Ricardo Carman, Sim. porque a gente está fazendo uma sequência de conversas e a gente acha que, como a gente falou ontem, hoje o pessoal já sabe. Não sabe, né? É. Bom, a gente está fazendo então essa sequência de bate-papos sobre as expedições experimentais multimídia e sobre o conceito do público-herói. Nós somos a companhia do Centro da Terra e tudo o que a gente falar aqui estará no site centrodaterra.org.br. Vai estar tudo lá, quem quiser procurar alguma coisa, daí tem os links de vídeo, tudo, né? Sim. E daí mais fácil de achar. Saber mais, quem quiser saber mais das produções do Centro da Terra, né? Companhia que Exatamente. começou em 89, né? 1989. Você sabe que eu estava olhando aqui, parece que o registro é de 88. Eu achei que fosse Ah, é? 89. Eu me surpreendi aqui com o registro de 88. Daí ela tem, sei lá, tem que fazer conta, 30 e tantos anos mais, né? 2021 menos 1988, 33 anos. 33. Vai fazer 33, né? É, Esse ano. É isso. É bastante. Eu vou fazer 37. você tinha 4 anos. Você sabe que eu abri a companhia, era a Companhia Teatro Multimídia de São Paulo, e foi para registro. Daí quando voltou, assim, voltou lá da Jusesp e tal, voltou com o carimbo exatamente na data do meu aniversário. Ah, É, é? 4 de julho, né, 4 disse de uma julho. coincidência. Sim. E hoje eu estava falando com o Otávio Donassi sobre a viagem ao centro da Terra que a gente fez no Rio de Janeiro, Uhum. a terceira expedição experimental multimídia, que foi lá no Rio, e foi em 2001. E faz 20 anos, eu quase caí da cadeira se eu tivesse sentado. Achei, pô, 20 anos já, muito tempo. Mas É tempo. enfim, não é bastante? Bom, de lá para cá, essa foi a última grande expedição experimental multimídia, essa do Rio de Janeiro justamente, foi em 2001. De lá para cá, eu fiz outras coisas menores, uma extensão dessas experiências, sempre colocando o público no centro da vivência artística. A gente sempre quer construir uma obra para criar oportunidade para o público vivenciar a, a, a experiência artística o mais possível, né? Então esse é o conceito do público-herói, é colocar o herói ou colocar o público em situação para ele viver uma aventura, para ele descobrir emoções e descobrir conteúdos dentro de si mesmo, né? Que afloram Uhum. nessas experiências. Então essa que é a ideia, a gente criar circunstâncias, vivências, experiências em que a pessoa, ao passar por elas, ao entrar em contato com elas, se modifique, tenha sensações que não teria antes. No cotidiano nunca teria isso mesmo, o cotidiano é aquela coisa, hã, rotineira e dentro sempre do universo de expectativas. Essas nossas experiências artísticas é para colocar a pessoa em outra, hã, dimensão de expectativas, em outro universo de referências, de forma que ela consiga usufruir, conhecimentos acerca de si ou de outros, tal, no contato com Uhum. essa experiência. Então, mais ou menos, essa é a ideia de colocar o público participando, e daí vem o conceito do público-herói, que o herói é o cara que ou a cara, né, o homem ou Uhum. mulher ou quem for, que sai do seu, cotidiano conhecido, cruza um portal do desconhecido e adentra o ventre da baleia que a gente fala, que é o mundo das experiências, das vivências, é o mundo da aventura. Ele passa por um montão de provas, aprende com elas e depois retorna com o conhecimento adquirido.
Tem variações, ele não retorna, ou ele se recusa a retornar, tem daí várias. Ele fica preso, ele morre, Sim, mas o esquema é esse. E o esquema não é sim, meu, é do Joseph Campbell, está escrito, se alguém quiser se interessar e aprofundar, no livro O Herói de Mil Faces. Está em toda a obra do Campbell. Campbell fez a teoria do monomito, isso é a obra dele. Os heróis, tem sim. 4 volumes grandes que ele fala os heróis de mil faces. Os heróis de mil faces. Né? É o herói, desculpe, é o herói de mil faces. Um O herói de mil herói. faces. É. Bom, mas daí a gente. Essas foram as grandes expedições, eram obras enormes. O Merlin tinha 135 quilômetros, durava 5 horas, assim vai. Daí, quando eu inaugurei o Teatro Centro da Terra em 2001, justamente, eu tinha um teatro, apesar de só fazer espetáculos fora do teatro. E daí eu comecei a fazer mais experiências dentro do palco, e já tinha feito algumas antes, mas a partir de 2001 as experiências foram um pouco menores, como eu estava falando, mas mantendo sempre essa pesquisa, essa procura da interatividade no sentido que eu acabei de dizer, de colocar o público na experiência, no coração da experiência artística. O Sim, Bernardo está conosco lá no Centro da Terra, ele começou como meu assistente em 2006 e está lá desde então, apesar de ele já ser um homem criado com 2 filhos e uma carreira promissora nas artes, ele continua aí, meu querido companheiro. Então, Bernardo, fala aí. não, eu sei que além da questão do público herói, que acho que está É, presente em praticamente todas as propostas aí da companhia, das suas peças e tal, tem também uma componente, porque hoje a gente vai falar de um espetáculo que tem a ver com isso também, mas tem a componente da linguagem multimídia, né? tem. De trazer essas tecnologias para o palco, entre aspas, né? Mas para a encenação, né? Então, quer dizer, as expedições foram muito isso, né? Acho que começou tudo ali, né? Quer dizer, na verdade, no 525 linhas, que é o primeiro 525 linhas, espetáculo que era de palco, já tinha, né? já tinha. Essa, Não, na essa verdade vantagem, né? são 2 linhas de pesquisa, né? Fora do palco, Aham, fora do teatro, são as expedições experimentais multimídia. E no palco, que eu fiz muita coisa no palco, daí era uma hibridização de linguagens, né? Eu misturava, que é o aham, multimídia, ou multimediático que se fala hoje, né? O que que é? É aham. pegar os diversos meios e seus suportes e misturar as linguagens para obter uma única expressão artística. Essa é a minha tese que eu defendo, Sim, né? Não é só misturar, é colocar um vídeo na parede, no espetáculo, aquilo parece se ele está destacado ou mal colado, eu acho que não é uma solução muito eficiente, muito boa. Eu gosto de sim, misturar as mídias de forma que o público e o espectador, todo mundo não consiga perceber a diferença. Não é que eu estou vendo o ator falando e de repente corta e vejo um vídeo num suporte determinado, num recorte, até com a moldura de vídeo. O público vai perceber as duas mídias e os 2 suportes. Eu gosto de fazer misturar tudo mesmo. Então, eu crio personagens vídeo, ou personagens que só existem no, na computação, como se chama, na animação computadorizada, contracenando contra um ator real, né? Com um ator uhum, ao vivo. Então, você lá pelas tantas você esquece tudo, você acha que é um personagem mesmo, apesar de ser uma bolinha numa tela esférica, né? sim, E começa a dar um outro tipo de jogo teatral e tudo, que multimídia. Isso para mim, mais ou sim, menos, sim. dá para entender, né, Bernardo? Mais ou menos. Dá, Simplificando. não, super. E tem uma coisa também que é, bom, para começar então esse papo de hoje, As Vias de Fato, a gente vai falar de um espetáculo que foi muito querido pelo público, Ah, fez muito sucesso nessa e em outras praias. A gente viajou bastante com ele também, inclusive, que é o Teatro Quê, teatro ok. que a gente estreou em 2010 no Centro da Terra, né? No É, Teatro Centro da Terra, 11 anos atrás. bastante. E quer contar como que era o Teatro Quê? Eu vou contar um pouco. O Teatro próprio ok. nome já fala bastante, né? Tchatoque é um ovo de Colombo, é uma coisa muito aparentemente simples, né?
que muita gente usava o recurso, só que nunca desta forma. O teatro-quê vem Aham, do karaokê. O karaokê, o que que é? Um playback de música e que você dá o microfone para o público canta, de fato, a letra com o playback pré-gravado, né, aham, da música que ele escolher. Isso é o karaokê, surgiu no Japão, se eu não me engano, e ganhou o mundo e sim. todo mundo usa, é muito divertido, etcétera, todo mundo sabe que é um karaokê. E eu, dessa toada de querer colocar o público, eh participando, colocar o público em experiência, eu queria que o público tivesse uma vivência de teatro, uma noite teatral de gala, sabe. Que todo mundo gosta de teatro, e tal. Então era criar essa oportunidade, né. E com esse recurso de colocar esse dispositivo, a gente punha um dispositivo eletrônico na orelha, um ponto eletrônico, né, que é um ponto mais sofisticado, vai, que sempre tem é mais cuidado, com mais cuidadoso, a gente tem que ser. Ele punha esse dispositivo na orelha e através dele ele dava instruções e texto, e o Bernardo vai explicar melhor, de como isso funcionava. É que eu estou entroncando a fala, porque eu estou pensando em outra coisa ao mesmo tempo, que assim, Aham, as minhas experiências no palco, eh, tem muita gente do teatro que às vezes me critica, até me quer mal, fala: "Pô, o Carmen fica fazendo essas coisas, teatro-quê não é teatro, parece um desrespeito ao ator ou à arte de fazer teatro". Muito pelo contrário, eu amo teatro, gosto muito de teatro, dediquei minha vida a fazer teatro, mas eu entendo o teatro de outra forma. E essas experiências que eu faço, tipo teatro-quê, não é para ofender ninguém, Bernardo, é só para trazer oxigênio, eu estou fazendo experiências com a mídia, eu estou trazendo, novidade para o palco, alguém usa de outra forma, eu não sei, é só para criar movimento e colocar novas ideias e novas experimentações, porque o sim. meu negócio é fazer experiência, eu quero é fazer, ex sabe, inventar coisa. Eu quero inventar coisa no palco de Não, tudo que é forma possível, e fora do palco, eu quero inventar, para mim arte é isso aí, não é repetir coisas soluções já e eu acho feitas. que não, eu acho que tem uma motivação, política, social dentro disso, que é valorizar o público, né, porque a gente Ah, faz para o público, é isso aí. né, quer dizer, tudo bem, o teatro é a arte do ator, né, tem essa É, frase já célebre, né, mas, pô, o teatro só existe se tiver público, senão não é teatro, né. E eu acho que trazer o público para cima do palco, assim, para o centro da experiência, é uma experimentação que, pô, é nobre, assim, sabe? Eu acho que além de ser interessante conceitualmente, artisticamente, esteticamente e tal, né, tem todos os seus desdobramentos, o que é o público participar, o que é passar por uma experiência dessa, né? Eu acho que tem isso também é como uma consagração do público, assim, né? mas você lembrou bem, porque eu gosto de fazer sempre é uma polêmica isso, mas eu acho que foi o Grotowski, né, que falou lá no Teatro Pobre que o mínimo do teatro, a coisa mais importante e crucial no teatro é o ator, né, o teatro É, pobre é o ator, é o que você acabou de falou, a coisa mais essencial, do teatro, a coisa mais importante do teatro é o ator. E eu humildemente discordo, eu acho que a coisa mais importante do teatro é o público. sim. Então, aí dá um impacto, porque é o seguinte, se eu faço todo o teatro pensando que o ator a gente cria aqueles egos e aquelas, viagens autocentradas dentro do palco, né. E se a gente esquece Hermético, né? se você esquece o que tem o público assistindo, você carece de generosidade às vezes, eu acho, entendeu. É claro que tem pessoas iluminadas que sobem no palco, que Claro. são que esses por que que eles são iluminados? Porque eles dão luz, eles fazem, não é para o ego deles, eles fazem para o mundo, fazem para o público, faz pra arte. Muita gente fala que faz, mas poucos acho que conseguem, né. Então eu acho Uhum. realmente então eu sempre me dediquei a colocar o público, no centro da experiência, porque eu atribuo a grande importância ao público. Eu quero que o público é tudo para o público que a gente faz. Tudo que eu faço é para o público, é Sim, voltado para o público, né. sim. Então mas fala um pouco aí do teatro o que você estava Bom, mas aí, para quem não conhece, não ouviu falar, acho que descrever um pouquinho o que era o teatro-quê, né? O que era essa experiência teatral aí, que misturava karaokê e teatro, né?
Mas como o Ricardo disse, então na verdade era um cabaré, né? Quer dizer, não era um espetáculo de uma história só, né? Então eram É. diversas cenas, né? Então um espetáculo era composto por várias esquetes, várias cenas curtas, aonde o Só, público participava. Diga. só um instante, tá um barulho lá. Ô, Bernardo, desculpe, mas começou minha cachorra a latir aqui muito alto e estava atrapalhando a Não, tudo gravação. bem. Coisas de home Não, office o que eu no meio da estava. pandemia. Daí É, sei bem. Até para fazer hoje eu saio um pouco de casa também, porque senão não ia dar. Mas o que eu estava dizendo é isso, né? O que é o teatro quê, né? Então é um espetáculo que não é uma história só, uma dramaturgia, mas são diversas cenas que compõem. Então é uma espécie de um cabaré de cenas, né? isso. Onde a gente tem um apresentador, inclusive, né? Que acaba fazendo essa mediação do público com as cenas. Mas de fato o que acontece? Em cada cena o público tem a oportunidade, é convidado. Isso é importante até, né? Mas é convidado a participar e coloca um ponto eletrônico, onde tem um ator numa cabine, longe do palco, que instrui, orienta, comanda esse público, inclusive para ele dizer o texto, porque são cenas pré-determinadas, né? Tem texto escrito. Então, no começo, quando a gente explicava sobre o espetáculo, as pessoas achavam muito que era na base do improviso. E, quer dizer, não era improviso, né? Inclusive, a gente montou textos clássicos, né? Textos conhecidos, não só textos É. inéditos, né? E o público, então, tinha a oportunidade de vivenciar um momento ali, os 5 minutos de ator ou de atriz, e representar um personagem. Então, qual era o caminho para isso acontecer? Tinha esse apresentador que convidava alguém, um voluntário na plateia, né? Então, o voluntário levantava a mão, essa pessoa subia no palco, ia para o camarim, colocava um figurino básico, né, um acessório, alguma coisa que caracterizasse. Ele não sabia a cena que ele ia fazer. Ou seja, às vezes colocava lá um vestido de noiva. Tudo bem, é uma cena de casamento, mas o que vai ser essa cena de casamento? Né? Então ele não sabia. A gente colocava o ponto eletrônico nele. Esse outro ator começava a conversar, né? Ele começava a ser ouvido aqui. E de repente abria a cortina e esse público estava lá em cena de figurino, de ponto eletrônico, contracenando com outro ator que já estava ensaiado, né? Que já sabia o texto de cor e etc. E isso deu muito certo, né? Eu falei que a gente estreou em 2010. É. A gente ficou em cartaz no Centro da Terra com filas e filas de ingressos. A gente teve que mandar a gente embora, eu lembro. O Centro da Terra é um teatro de 100 lugares. A gente colocava cadeira extra e tudo, né? E foi um sucesso assim fenomenal, deu muito certo. Mas para chegar nesse sucesso fenomenal, acho que teve um processo de pesquisa ali, né? Teve, A gente desculpa, continua. diga. Não, pode me cortar. Não, Estou eu só contando a queria, eu historinha só mesmo. queria acreditar que não era um ator só que tinha, era uma cena É, inteira montada. Tinha 2, 3 atores, tinha cenografia, tinha música, tinha iluminação. Estava pronto, era um esquete montado, pronto, e a gente ensaiava, inclusive, com o ator principal. Daí, na hora da cena, a gente tirava o ator principal, essa pessoa, o outro iria lá e ficava lá na cabine escondida, e passando o texto, as marcas, as intenções, as intensidades para o público. O público era voluntário, a gente falava quem quer, as pessoas levantavam a mão e vinham. Novamente, aquele respeito total que a gente sempre teve para com o público, de não colocar o sim, público em uma situação constrangedora. Jamais a gente fez isso e jamais eu farei isso, eu não gosto. sim, Então, o público se voluntariava, a gente recebia o público, acontecia isso que o Bernardo falou, e ele era super bem tratado lá dentro, ele ou ela, né? A sim. gente dava conhaque, se a pessoa quisesse beber um Se eu golezinho, quisesse. então, e era tratado como a primeira dona, a primeira atriz da companhia, o Prima primeiro dona. ator, a prima dona, tal. E era muito bacana para, eu imagino, o público, né, vivendo essa experiência de grande noite de gala, de estreia de um espetáculo dele ou dela no palco. E Sim, hã, acontecia isso mesmo, ele dava muito certo, muito certo. sim, Eram textos que tinham que ser muito bem preparados, não é fácil fazer esse texto, a gente foi aprendendo o que você estava perguntando agora, não saiu de letra, porque a gente descobriu que tem certos tipos de texto que não dava certo,
textos com muito patos, uma coisa muito dramática, ou seja, mais complexo, né, eh, era mais difícil, não dava certo. Agora, comédias e textos mais ligeiros, assim, era muito legal, farsas e tal, funcionava muito bem. E é claro, dependia muito do ator ou da atriz. Se o público que estava lá, eu falo assim, ele tinha uma boa memória, RAM, e tinha um bom processador de dados, né, ele Aham, ia muito bem. Só que tinha uma componente ainda mais importante, ele tinha que estar apto ao jogo, ele tinha que se entregar ao jogo, ele tinha que comprar a ideia e meio que desligar seus mecanismos de autocensura e de vergonha, ou de querer fazer bem, ou querer, é. né, eh, Tinha até falando tecnicamente como é que era, né? é, Porque para o público realmente, imagina, né? Quer dizer, a gente que faz teatro, conhece teatro, ir a um camarim não é tão novidade quanto uma pessoa que não pertence a esse universo, né? é. Então, isso que você estava falando de ir lá, ter o conhaque, tinha até acho que lanchinho, né? Tinha Tinha toda tudo. uma coisa, tinha uma Pois é, pessoa que só cuidava disso, né? é. Que só recebia o público e ciceroneava ela ali no camarim, né? Então, só isso já é uma experiência em si. Se ele saísse dali e voltasse para a plateia sem fazer a encenação, já valeria alguma coisa, né? Então, ali já estava contando ponto, né? Para ele. Mas aí ele ficava muito curioso. Eu, inclusive, conversava com as pessoas, né? Quando elas iam para o bastidor, eu que recebia primariamente ali, conversava, entendia, me apresentava, tal. E eles ficavam muito curiosos assim, mas o que eu tenho que fazer? Como que isso acontece? Todo mundo já sabia que você põe um o ponto eletrônico era revelado, né? Não era nada escondido, então tudo isso era assumido e era uma convenção com a plateia, né? O teatro quê é um teatro onde o público participa com ponto eletrônico no palco, isso todo mundo já sabia. Mas como funciona? E aí acho que através desses nossos ensaios, nossos experimentos aí, workshops, a gente tirou isso, né? Que era uma coisa assim, entendemos que se a pessoa não se ela repetir logo na sequência aquilo que ela ouve, ela mimetiza a intenção do ator que está falando, né? É. Então, isso era uma grande sacada, porque às vezes o público nem tinha tanta consciência daquilo que ele estava falando, porque ele era um repetidor, né? Mas como ele tentava repetir no mesmo instante em que ele ouvia, ele imitava essa intenção e a cena funcionava, né? Enquanto cena, né? Assim, não só enquanto jogo, né? Mas enquanto o texto dava certo, então as coisas davam certo. E isso era um truque da técnica, assim, né? Porque realmente tinham aqueles que subiam e que estavam morrendo de vontade de interpretar, né? De agora eu quero fazer o ator. Então ele esperava o ator terminar a frase que ele tinha que repetir, pensava como ele tinha que falar essa frase e depois ele falava. Então ele perdia o timing, perdia a intenção, perdia tudo aquilo que a gente já tinha preparado essa cama para ele para fazer funcionar, né? Colocava o ego dele. Então, muitas vezes, Ele quando em colocava. atores, pessoas de teatro lá, às vezes acontecia isso, porque em vez do cara se tornar disponível e se entregar, livremente ao jogo, sabe, que nem uma Sim. borboleta voando no ar, bate o vento, ela vai para cá, vai para lá, ela tem que ficar voando, mas, eh, ele não, ele quer pôr uma sobreintenção em cima, quer fazer bonito, quer interpretar, e daí quebrava o jogo, não dava muito certo. O jeito que Uhum. dava mais certo é isso que exatamente o que o Bernardo está falando, quando a pessoa tinha essa liberdade pessoal, é uma liberdade interna mesmo, de, se entregar livremente ao jogo, sem medo, sem censura. Uhum. Então o cara ouve e fala, ouve e fala. E se ele tem uma memória boa, ele assimila frases inteiras e tal. Isso era outra técnica, ele não podia fazer frases grandes, tem muita técnica para fazer o teatro o quê. Não é fácil escrever o texto para funcionar, né. E a pessoa, então, fazendo, mimetizando, como o Bernardo está falando, acontecia o seguinte, eh, isso é uma coisa que eu teorizo, né, é aquela coisa da Gestalt, né. Gestalt é é aquela percepção, vamos dizer, não verbal, não racional até de um determinado ambiente. É mais do que isso, mas isso é um aspecto. Então, o público entrava naquela cena com o adereço, então ele não sabia de nada, mas a hora que ele começava a falar e ele via
automaticamente ele tinha uma imagem, você fazia uma fotografia, ele captava aquela atmosfera, porque existem outras maneiras de inteligência e percepção que não é só o verbo, não é só a palavra falada, não é só a racionalidade, né. Então ele captava o que estava acontecendo e já começava a nadar, a navegar nesse espaço meio sutil, subliminar, delicado que acontecia. E daí, quando o texto começava a entrar no cérebro dele, e ele repetia automaticamente, tem aquela história que a psicanálise usa, que os linguistas falam, e eu acredito nisso mais do que nunca, que a fala induz o pensamento. Então, ele falava porque era uma repetição automática, mas quando ele falava, gerava significado que entrava na cabeça dele, ele percebia o que ele falava. E o corpo reagia se ele estava disponível. Então ele já fazia uma expressão, ele já se locomovia automaticamente, ele já ia caminhar para cumprimentar a pessoa, embora ninguém falasse, porque o Uhum. conjunto atmosférico daquela cena, a gestalt, essas coisas não verbais, intuitivas, começavam a operar dentro dele, porque a gente fala que ele repete a fala mimeticamente, mas se você pusesse um alemão que não fala português, você fala português, ele não vai entender nada, não vai acontecer nada. Sim, claro, Então, claro. é um artifício isso. A palavra entrou dentro do cérebro do público, o público processou, gerou sim um entendimento, gerou sim uma compreensão, gerou um montão de coisa, de significados latentes, vamos dizer, no cérebro, na mente do público, e daí quando ele fala que é automático, mas já aconteceu um montão de coisa em frações de segundo na cabeça dele. E tudo Sim, isso, né? sim, E tudo isso se comunicava, se traduzia em posturas físicas, em gestualidade, em intencionalidade, que é um mecanismo do teatro, é um mecanismo de atuação. Porém, se a sim. pessoa interceptava isso impedia esse fluxo Bloqueava. sutil, se bloqueava, porque é sutil, delicado esse fluxo. Se ele bloqueava isso, daí virava racionalidade e ia para um outro caminho que eu não sei exatamente o que é, mas isso acontece em teatro. Quem trabalha com teatro vê isso acontecendo muitas vezes com os atores e tal. Às vezes entram essas. Isso que é bonito no teatro, inclusive. Ah, e daí, então, se a pessoa, a palavra que eu uso é disponibilidade, se ela se tornava disponível para o jogo, quanto mais disponível ela se colocasse, mais legal saía a cena. E o resultado Sim, era surpreendente. Tinha coisas e tinha gente que fazia tudo errado e era muito engraçado por causa do erro e tal, mas dava tudo errado, mas era engraçado, sempre era divertido. Agora tinha gente que fazia muito bem feito, porque também o texto favorecia, a imagem favorecia, não era uma coisa muito complicada, muito densa, como eu falei antes. Não é isso, Bernardo? sim, sim. Tem até uma cena que eu lembro que fez muito sucesso, a gente, porque assim, como eu disse, eram várias cenas, né? Então não era uma história só, eram diversas Vários esquetes. esquetes. E aí com o tempo a gente foi trocando essas esquetes, foi renovando o espetáculo, né? Então as pessoas que viram o primeiro espetáculo voltavam depois de algumas semanas e viam outro espetáculo, É, né? Com outra, então com o tempo, como a gente ficou bastante tempo não em cartaz só no Centro da Terra, mas a gente rodou bastante com o Teatro Quê. é, A gente fez, eu acho que se somar tudo dá umas 20 cidades, pelo menos. foi bastante. Porque a gente fez as viagens do SESI, então a gente foi para o interior de São Paulo, a gente foi para Florianópolis, a gente foi Só para. no centro da Terra ficou quase um ano, direto. É, é. E aí, então, aí a gente ia trocando as cenas, mas tinha essa que a gente sempre tentava deixar no roteiro, porque elas funcionavam muito bem, que era aquele texto que eu acho que era do Fabito Richter, É. que era o Matrivórcio. Lembra do Matrivórcio? E que era uma cena muito boa, super simples. É uma cena com dois atores, sendo que o ator, de fato, né, o ator da companhia fazia o filho, um filho criança, né, que estava brincando de É, carrinho no chão e tal, e a atriz que era público, né, que a gente chamava de outro quê, tinha uma é, denominação, né, para esse público que se transformava em ator ali naquela cena, era a mãe. E a cena era a mãe pedindo um matrimônio, ela queria se divorciar do filho. E aí ela dava várias desculpas, e era uma paródia, assim, é. o texto era muito bom.
E eu acho que ilustra bem isso que o Ricardo está falando, porque se você pensar do ponto de vista do público, ele não conhece a cena, ele entrou no camarim, ele colocava uma espécie de um vestido, né? Como que chamava É, aquilo lá? Uma camisola, é a assim, né? camisola. Uma camisola, e aí quando abria a cortina, assim, e ela estava no palco, acendia as luzes, e ela via um ator ali brincando de carrinho no chão e falava: mãe, você chegou? Alguma coisa assim, ela já sacava que ela estava fazendo um papel de mãe, ela entrava com uma mala de viagem na mão, né? É, Então, acho que cada elemento ia compondo um pouco para quando surgissem as falas que ela tivesse que dar, ela já falava com mais propriedade um pouco, né? Então, ela já tinha exatamente isso. onde navegar, né? É isso aí. Ela já tinha, é o que eu chamo de gestalt, é uma percepção gestáltica da coisa. É tudo muito rápido, o cérebro humano é muito hábil e as pessoas são homo sapiens, são seres inteligentes. Então você Sim, tem uma percepção do ambiente muito rápida, coisa que a gente não se dá mais conta, porque é muito centrado na visão, é muito centrado no verbal, agora até menos, mas é muito. Mas tem todos esses outros elementos que detonavam esse processo, que era o que eu achava mais interessante no teatro quê, era como funcionava essa resposta espontânea e verdadeira do público que não sabia de nada. Era muito interessante. E a denominação que você falou é legal de dizer. O público que subia era o outro quê. Então entra no mundo do teatro quê, né? Então tinha o outro quê, que é o outro, o público que subia. Tinha o digo que, aquele que diz, que é o ator escondido lá na cabine, que ficava vendo a cena por uma câmera de vídeo, e ele dizia o texto. Então ele é o digo que. Então tinha um outro que e o digo que. Só, né? Tinha mais alguém? uhum. Não, tinha mais... não, são esses dois. Não, não, outro Acho que que, era daí. digo que, teatro que. E o teatro que. É, E, e eram, assim, a gente fazia mais ou menos de 12, 13 esquetes por noite, né? Então, é, era um esquete, terminava, já começava outro, e a gente sempre chamava o público para o segundo esquete, o depois. Então, enquanto estava rolando um, já sim, o público está se preparando para o outro, daí a gente já interrompia, já pedia mais dois públicos, e ia fazendo uma coisa, sim. um contínuo, assim, né? Era muito É, divertido. é. Funcionava Não, muito mas bem, né, tinha Bernardo? essa dinâmica era muito engenhosa, assim, né? Realmente era um reloginho, assim. Então a gente É, chamava uma pessoa da plateia, enquanto essa pessoa está no camarim se trocando, a outra que entrou antes estava fazendo a cena. E a gente tinha que devolver as pessoas também, né, para a tinha. plateia. Ah, Então é. tinha o momento da pessoa já sem figurino receber os aplausos e voltar para a plateia. Então É, essa dinâmica de cena era bem engenhosa, assim, né? Era era. bem Era bem boa. E tinha essa figura do apresentador que ajudava a fazer, ciceronear, né, a mediar um pouco tudo isso, né? Era bem um cabaré, era bem um cabaré. Era um Tinha até as cabaré. luzinhas, era inspirado no vaudeville, no cabaré, que teatro vaudeville de quadros, um teatro de quadros com um apresentador. O apresentador falava, ele fazia as conexões, ele lidava com o público. No comecinho do espetáculo, ele pedia para o público fazer um aquecimento, então todo mundo fazia ginástica, e tinha aquela coisa de É, teatro de fazer massagem no outro, né? No público. é verdade. É verdade. Era, era divertido mesmo. Eu acho que, sim, Sim, para além da diversão, ele era foi um aprendizado, uma experiência muito interessante desse negócio da fala induzir o pensamento e da percepção não verbal e gestáltica das coisas. Eu gostava disso. sim. Eu acho que E tem também uma outra coisa que é do ponto de vista do ator que está contracenando, né? Porque ontem a é, gente gravou um vídeo aqui falando do Ilha do Tesouro, né? Que é é, um outro espetáculo que também ficou 11 anos em cartaz e que era muito isso, né? O público, os atores, o elenco lidando diretamente com o público participando, falando, conversando com eles, né? Tudo bem que ali no Teatro Quê era texto, não era conversando assim, mas o jogo, o ator também que é já o treinado, né? O profissional que está ensaiado, tal, ele também tinha que saber lidar com esse clima, porque para ele também era inusitado, né? é, Então, não sabe qual é o ritmo que esse ator que acabou de entrar, acabou de virar ator, ia imprimir na cena, né? Se ele, como que ele ia fazer? Então tinha também, acho, essa outra do outro lado, né?
essa expectativa, né, de como lidar com isso. E Os não atores, deixar a peteca cair, né? os atores se divertiam muito, porque era bem Se isso mesmo. divertir. Cada noite não vai saber. E tinha gente que dava certo, tinha público que atuava muito bem e tinha público que atuava muito mal. Tinha gente que não É. dava certo, mas Mas era até as sempre atuações engraçado. ruins ficava engraçado, né? Ficava, dava sempre certo. Daí virava Dava uma sempre comédia, certo. assim. Mas era Sim. muito bom. E agora, tinha gente que realmente tinha uma velocidade de resposta impressionante. O público, às vezes, não acreditava. Achava que havia sido É, ensaiado. Não é, Bernardo? Tinha os caras que, pô, é você verdade. falava ali na hora, sacava tudo e ia fazendo com uma desenvoltura impressionante. Então Sim. foi uma experiência interessante mesmo. A gente ficou. E Fala. não, e até pensando nela globalmente, assim, né, sei lá, de fora, assim, mas porque o que que aconteceu? A gente estreou esse espetáculo depois de muito workshop, né, testando que Foi. texto que dá certo, que texto que não dá certo, É, né? Então, eu lembro que a primeira experiência que a gente fez foi com Hamlet, acho, algo é, assim. Era, a gente é. pegou um trecho, um excerto, e a gente testou, né? Botou alguém lá com o ponto eletrônico, Romeu e alguém foi Julieta. falar Não, não, e não. testamos, né? Eu acho que foi até com o Calbi que a gente fez, foi? Não, o Cobinho foi diferente. O Cobinho é o meu filho, ele era pequenininho, mas depois a gente fala dele. É, sim. Continua falando. Mas aí a gente tinha que saber quais eram os textos e tal. Mas aí, ao longo das apresentações, depois que a coisa já estava mais azeitada, a gente já tinha pego, já tinha entendido como que era fazer o teatro quê, né? E se estava se divertindo, a gente começou a reparar que as pessoas voltavam e que era um tipo de espetáculo em que as pessoas iam em grupos, né? É, Era muito legal, enquanto uma atividade cultural, as pessoas combinarem com os amigos e falar assim, vou comemorar meu aniversário no Teatro Quê, é. sabe? É Então, tipo isso. porque era legal, porque você ia com 5, 6, 10 amigos e indicava, vamos, agora é a vez dele, vai lá e sobe. Então, né, levantava a mão os voluntários. Então, tinha uma coisa de que ficava familiar, assim, né? Ficava gostoso, É, né? Não era uma coisa tão fria, né? Muito pelo contrário, a plateia começava se massageando, né? é. Dos seus colegas de plateia que não se conhecem. Então tinha um clima muito gostoso no teatro, Era sabe? legal. Acho que por isso também encantava, né? Você falou do texto, então no começo realmente tinha texto que não se encaixava, a gente demorou para aprender. O Fabito Richter, que é um escritor assim de mão cheia, hoje ele faz outras coisas, realidade virtual e tal, mas ele é um cara incrível, ele sabia, ele trabalhou muito na Globo, né, Era roteirista de era roteirista, Grande Família, acho. Né? e aquele Terça Insana, era na Globo, Terça não, Terça Insana é Não, no Terça teatro. Insana é o Não, era teatro. que tinha toda terça-noite? Era um programa famoso de trair não, Não, não lembro. bom, e ele, então ele tinha muito a pegada da comédia e tinha que terminar muito bem também o sketch. Então tem uma técnica, e ele fazia muito bem isso e depois a gente adaptava sempre, porque a manha, os truquezinhos a gente que sabia fazer, né. Agora você falou do meu Sim. filho, a gente fez uma experiência, eu fiz com ele. Ele era pequenininho na época, tinha, sei lá, 9 anos, 10 anos, 2010, né? Tinha 10 anos. 2010, né? 9 É. anos quando foi. Então eu falei: "Bom, como será que criança responde, né?". Eu achava que criança não ia, difícil, né, mas criança é incrível, cara, porque você põe o dispositivo, você fala, ele responde, parece que não tem, parece que é um alto-falante, é impressionante. Você É. fala, ele respondia com uma velocidade incrível, com uma memória, criança, né, e com É. disponibilidade total, para ela era uma diversão, e foi incrível. O resultado que a gente teve de criança atuando foi muito legal, muito legal. Depois a gente Sim. até não chegou a fazer, mas a gente tem todo um programa, um projeto de fazer teatro quê infantil, e que é muito bacana. As crianças surpreendem Sim. mesmo. Mas, bom, ô Bernardo, mas para você sabe disso, mas para não dizer que isso daí é uma coisa que já existia, por incrível que pareça, eu falei, o ponto existia tudo, mas essa coisa de criar um espetáculo dessa forma não existia. Tanto Sim. não existia que a gente foi mencionado, saiu uma matéria sobre o teatro quê no Japão, no Asahi É Shimbun, que na verdade. época era o maior jornal do mundo, sabia?
Hoje ainda é o Ah, segundo ou é? terceiro maior jornal, maior tiragem do mundo. Ainda é um dos maiores. E a gente teve uma nota lá em japonês falando dessa invenção maravilhosa brasileira chamada Sim, teatro que sim. lá eu fiquei muito orgulhoso com essa menção, porque o Japão foi que inventou o karaokê, né. O karaokê. Mas quem Eu inventou o acho que eles teatro ficaram entusiasmados, né? eu acho. Com a coisa, né? Falaram, pô, pegaram o nosso karaokê e fizeram uma coisa criativa. Tá? Fizeram fazer excursões, né, vários japoneses virem para o Brasil para fazer. É. Acho que não, não aconteceu. Não aconteceu isso, infelizmente, mas o Japão inventou o karaokê e o Brasil inventou o teatro-quê. Muito bem, Sim. parabéns. Tá bom, eu Muito acho que bem. teatro-quê é isso, né? Tem mais alguma coisa ou não? Eu tinha uma coisa, mas não sei se vai alongar muito o papo, mas é porque tem uma característica do teatro-quê, e que é o que ajudou ele também a ser longevo, assim, mas que ele era adaptável. O teatro-quê, ele virou um kit, ele virou como chama? Um Portátil. portátil, não, mas como chama? Os cases, né? Ah, O os quê? teatro-quê eram os atores e 2 cases, basicamente, É, né? E a gente podia, com isso, fazer, assim, rodar muitos lugares. Então, é. é, lógico que não surgiu assim, né? Foi uma adaptação que a gente fez para conseguir viajar, mas eu acho que tem uma engenhosidade nisso também, porque a gente se esbarra muito nisso, né? Quando você cria um espetáculo, às vezes ele acaba tendo necessariamente uma complexidade que dificilmente você consegue reproduzir em outro espaço, em outro lugar, né? Sempre tem que fazer adaptações. E o teatro-quê, eu acho que putz, isso foi um ponto crucial que transformou ele numa coisa, porque a gente pôde atingir outras plateias, né? Então, mas era esse formato pocket de viagem, ele deu muito certo, como você falou, realmente ele era muito versátil, né. Mas não era a versão original, né, a versão original e eu sempre gosto mais, acabo gostando mais, porque a versão original onde a Claro, gente tinha porque daí a gente tinha adereço, a gente tinha mesa, tinha cadeira, tinha, sim, estante, a gente tinha o cenário era um telão, era uma projeção de vídeo, enorme, assim, que a gente fazia e realmente fazia um cenário, demodê, assim, só que, como é, pós-moderno, né, era um painel sim. pintado, só que, então, a versão lá no centro da Terra, com essa versão especialmente montada, assim, ele tinha uma outra pegada, né, de vaudeville. Essa versão pocket também era a gente adaptou bem também, a gente levava as luzinhas, né. Super. É que teve lugares que a Sim, gente foi que era muito mais simples, porque ele tinha essa capacidade mesmo. sim, Sanfona, né, sim, ele podia ser pequeno, médio e grande, né. sim, Legal. sim. Bom, mas, do meu ponto de vista foi uma grande experiência para o público, mais uma vez, e o público entrou em situação mais uma vez, e viveu experiências mais uma vez, e se surpreendeu mais uma vez, e é isso que eu sempre quero, experiências com o público. E os nossos atores lá na companhia são escoladíssimos nessa relação com o público, e fazer espetáculo interativo e saber lidar. Nossa, os caras têm muita experiência, né, muita experiência, o elenco É, lá é, e o Bernardo, né, que fez muito bem. todas, né, você conhece todas. Tá bom, Bernardo. Tem O uma que coisa mais? que a gente não falou, mas que a É. gente nem vai falar, eu acho, mas vale a pena mencionar, que era a cena final. A Ah, cena cena final final. era uma mágica, né? Então, a gente está falando aqui do Teatro Quê, que era o tempo inteiro um público com ponto eletrônico repetindo um texto, né? Agora, a cena final não tinha ponto eletrônico e o O público mágico. dava o texto. É, Agora, como a gente fazia isso? Você nunca vai descobrir. a gente chegava lá e falava assim: "Ah, é muito fácil". Tinha um homem, como chama, um hipnótico, era um mágico, um mago, né. Não, Era um padre, né, que a era o gente padre com brincava. poderes É, minimóticos, que, ele captava ondas cerebrais. Então ele falava assim: "É muito fácil fazer com ponto eletrônico, eu quero ver sem ponto eletrônico". Ele tirava o ponto eletrônico, chamava alguém da plateia, igualzinho que era antes, levava a pessoa para a plateia, punha num banquinho que não tinha nada em volta, no meio do nada. palco, e essa pessoa respondia, fazia contas incríveis, por exemplo, ele falava para a plateia, propor contas muito difíceis de matemática e dava a calculadora para o público. E o público fazia a conta e perguntava: "Quanto é 345 vezes 166,66?". Coisa É, difícil.
e fazia a conta e ficava esperando. E a pessoa lá, o público, o colega lá no centro do palco respondia, certo. Era Sim, um truque de sim, mágica, e tem aquela coisa que os mágicos não podem contar os seus truques, né. sim, E o mais sim. E eu arrisco incrível, dizer que às vezes até arrisco dizer que às vezes até nem a pessoa que não estava sabia. sentada no banquinho e falava, nem ela sabia como que ela conseguia responder, Então, mas ela isso que eu ia conseguia. dizer, nem ela sabia o truque, nem ela sabia o truque. Um dia a gente fala. Tá bom, Bernardo, Tá bom, e agora? é isso. Então tá bom. Então, Acho que fechamos obrigado, aqui Teatro Clube. fechamos aqui. Então, até logo. Quem quiser saber mais detalhes, como eu disse antes, não sei se eu já disse, visite o nosso site, que é o centrodaterra.org.br, e lá tem mais informações sobre tudo que a gente fez, sobre todo o nosso portfólio. Tá bom? centrodaterra.org.br. Obrigado, tchau, boa tarde a Tchau, tchau. todos. Tchau, Bernardo, até mais. Tchau, Ricardo.